capítulo 11, nós vamos ler dos versos 1 ao 15, na realidade todo o capítulo, né? 1 Samuel, capítulo 11. Diz assim a palavra de Deus. Então saiu Naás, amonita, e sitiou a Jabes de Gileade, e disseram todos os homens de Jabes a Naás: faz aliança conosco e te serviremos. Porém Naás, amonita, lhes respondeu: farei aliança convosco sob a condição de vos serem vazados os olhos direitos, trazendo assim eu vergonha sobre todo Israel. Então os anciãos de Jabes lhe disseram: concede-nos 7 dias, para que enviemos mensageiros por todos os limites de Israel, e não havendo ninguém que nos livre, então nos entregaremos a ti. Chegando os mensageiros a Gibeá de Saul, relataram este caso ao povo. Então todo o povo chorou em voz alta. Eis que Saul voltava do campo atrás dos bois e perguntou: que tem o povo que chora? Então lhe referiram as palavras dos homens de Jabes. E o Espírito de Deus se apossou de Saul quando ouviu estas palavras, e acendeu-se sobremodo a sua ira. Tomou uma junta de bois, cortou-os em pedaços e os enviou a todos os territórios de Israel por intermédio de mensageiros que dissessem: assim se fará aos bois de todo aquele que não seguir a Saul e a Samuel. Então caiu o temor do Senhor sobre o povo e saíram como um só homem. Contou-os em Bezeque dos filhos de Israel, havia 300.000, dos homens de Judá 30.000. Então disseram aos mensageiros que tinham vindo: assim direis aos homens de Jabes de Gileade: amanhã, quando aquentar o sol, sereis socorridos. Vindo, pois, os mensageiros e anunciando aos homens de Jabes, estes se alegraram. E disseram aos amonitas: amanhã nos entregaremos a vós outros, então nos fareis segundo o que melhor vos parecer. Sucedeu que, ao outro dia, Saul dividiu o povo em 3 companhias, que pela vigília da manhã vieram para o meio do arraial e feriram a Amon, até que se fez sentir o calor do dia. Os sobreviventes se espalharam e não ficaram 2 deles juntos. Então disse o povo a Samuel: quem são aqueles que diziam: reinará Saul sobre nós? Traze-os para aqui, para que os matemos. Porém Saul disse: hoje ninguém será morto, porque no dia de hoje o Senhor salvou a Israel. Disse Samuel ao povo: vinde, vamos a Gilgal e renovemos ali o reino. E todo o povo partiu para Gilgal, onde proclamaram Saul seu rei perante o Senhor, a cuja presença trouxeram ofertas pacíficas, e Saul muito se alegrou ali com todos os homens de Israel. Amém. Vamos à presença de Deus em oração mais uma vez, irmãos. Senhor, nós suplicamos o teu favor, a tua graça e a tua misericórdia, no poder do teu Santo Espírito, para podermos proclamar o teu evangelho com fidelidade. Fala conosco, Senhor. Desvenda os nossos olhos, glorifica o teu nome, é a nossa súplica, em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. É claro que, irmãos, esse início do capítulo 11, que na realidade se vai manifestar na sequência dos outros capítulos, Saul passa a governar oficialmente a nação de Israel, diante de todo o conflito que nós já vimos anteriormente, como a escolha de um rei que fosse segundo as nações e que pudesse livrá-los de guerra. Agora, especialmente, eles estão diante de uma guerra, um real conflito. E quem vai livrá-los? O rei de Israel. Eles queriam um rei que os livrasse da guerra, e o Senhor lhes deu um rei que vai livrá-los da guerra. E só que Israel tem outros problemas de ordem muito clara. Se você prestar bem atenção, irmãos, no final do capítulo 10, no verso 27, nós temos a seguinte declaração:
Mas os filhos de Belial disseram: como poderá este homem salvar-nos? Lembre-se que isso vai ser citado por Samuel aqui no verso 12 do capítulo 11. Então disse o povo a Samuel: quem são aqueles que diziam: reinará Saul sobre nós? Trazei-nos para que os matemos. Esses que disseram que Saul não iria reinar sobre eles, por causa da rebelião do seu coração, Samuel vai agora ordenar que eles sejam trazidos para serem mortos. Havia uma divisão clara em Israel. Havia aqueles que não aceitavam o governo de Saul. E essa rebeldia, irmãos, não era uma mera rebeldia a um governo, era rebeldia contra o próprio Deus. Nós vamos ver isso na sequência do texto. Havia uma divisão interna. Esses são conflitos próprios de um reino. Muitas vezes nós pensamos apenas nos amonitas. Muitas vezes nós pensamos apenas nos que vêm de fora, nos inimigos que tentam destruir de fora para dentro. E muitas vezes até nós estamos preparados para isso, mas nós baixamos a guarda para com aqueles que estão dentro de Israel, diz o texto sagrado. Uma vez que os amonitas foram ali punidos por Deus nessa narrativa, Samuel agora resolve matar aqueles que se opuseram à vontade de Deus. Nós vamos ver o desfecho distinto disso, mas aqui nesse caso, claramente, o problema de Israel não era apenas os amonitas, era o pecado interno do próprio coração, da própria nação. O que nós vamos aprender, irmãos, nesse texto, é que a palavra que aparece 3 vezes no texto, é a mais usada, eu diria, é a palavra salvação. Vê quem poderá salvá-los, o Senhor veio para salvá-los. Essa expressão aparece 3 vezes no livro, nesse capítulo especialmente, nesse capítulo em específico, melhor dizendo. Isso aponta para o fato de que quem vai salvar Israel? E você vai perceber que imediatamente, à primeira vista, você pensa, Saul é o grande libertador de Israel. E você vai lembrar que no capítulo 11, volte comigo por favor, no versículo 6, quando Saul se dispõe a sair, no 6 diz assim: e o Espírito de Deus se apossou de Saul. Imediatamente nós vamos entender que o que está sendo estabelecido aqui é o governo divino. Não é o governo de Saul, é o governo de Deus. É Deus quem vai livrar Israel por meio de um rei. Lembre-se, ele havia dito a Samuel: não é a você que eles rejeitaram a mim. E nesse contexto, eles vão agora aprender que Deus é quem salva Israel por meio daqueles que ele escolheu. A salvação, de fato, pertence apenas ao Senhor. Como isso vai acontecer? Então nós temos aqui a manifestação de um personagem imediatamente. No começo do capítulo 11, irmãos, você tem: então subiu Naás, amonita. Lembre-se, os amonitas, eles são da descendência, você vai lembrar bem de Ló, não é? da relação incestuosa das filhas com ele. Você vai ter Amon, um dos filhos, que vai ser fruto dessa relação incestuosa, não é? E você vai perceber que esses aqui já têm um histórico bem complexo em relação a Israel, e nós vamos falar um pouco disso mais na frente. Naás, aqui o amonita, ele vai sitiar Jabes Gileade. E quando ele chega na cidade, ele diz o seguinte aos homens de Jabes: faz aliança conosco e te serviremos. Perceba que, irmãos, os homens de Jabes vão falar a Naás. Eles temem imediatamente a presença de Naás. Por quê? Por que eles temem Naás? Qual é o grande ponto dele? Você vai olhar no verso 2, veja a proposta impressionante que ele faz.
Eu farei aliança com vocês. Sabe em que circunstância eu farei? A condição é a seguinte: a condição vai ser os olhos direitos dos seus homens de guerra serão vazados. Os olhos. É engraçado, por que o olho direito vai ser vazado? Nós vamos fazer um pacto aqui e todo o olho direito dos homens de guerra vão ser tirados, vão ser arrancados. Como isso vai acontecer? Por quê? É interessante que na caverna de Qumran, aqui é um achado arqueológico muito interessante, irmãos. Há um registro desse livro de Samuel com uma informação bem interessante, de que Naás, ele tinha feito isso com alguns outros inimigos dele e que foram manifestados de maneira muito clara. Ele tinha uma tática, ele destruía os homens arrancando o olho direito de cada um deles. Arrancando o olho direito de cada um deles. O que é que acontece aqui, irmãos? Né? Você vai perceber, tem um outro historiador chamado Flávio José, ele vai dizer que os guerreiros daqueles dias, eles guerreavam com... Eles tinham ali uma proteção clara diante dos seus olhos, não é? E quando eles iam para a batalha, entenda, essa batalha que era manifestada a eles ali, eles tinham uma maneira de se proteger apenas. Eles tinham um escudo que os protegia. E onde o escudo ficava? O escudo ficava por cima do olho esquerdo. Então, o homem ia para a guerra, usava um escudo, e esse escudo passava da sua visão. Ele poderia ver apenas com o olho direito. Se ele arrancava o olho direito, esses homens não poderiam mais guerrear. Era simplesmente uma tática utilizada por eles. Esses homens de guerra não serviriam mais para a guerra. E é claro, e entenda isso, irmãos, a lógica dele está diretamente associada a isso. A condição de mutilados daqueles homens, não é? Poderia descrever algo ainda pior. Não apenas eles não poderiam ir para a guerra, como a intenção de Naás é revelada no verso 2, no finalzinho do verso 2. Ele diz: farei aliança convosco sobre a condição de vos serem vazados os olhos direitos, trazendo assim eu vergonha sobre todo o Israel. Entenda, o problema não é apenas com vocês, é trazer vergonha sobre toda a nação de Israel. Você percebe como é perigoso, irmãos, viver nesse mundo, não é? Você acha que a sociedade que nós andamos, a sociedade que nós vivemos, é uma sociedade em que nós podemos simplesmente acreditar em tudo aquilo que as pessoas propõem para nós? E as pessoas propõem algumas coisas para nós, às vezes, que eles querem dizer que são boas, e que vão servir para a gente em alguma medida. E elas querem dominar a nossa vontade, aquilo que nós achamos que devemos fazer. Então, você lembra muito bem, irmãos, que nós somos sempre na sociedade que vivemos, nós somos tentados, tanto na área da educação dos nossos filhos, a acreditar que a escola e a pedagogia que eles têm é a melhor solução para os nossos filhos. E eles chegam a dizer: olha, se você não colocar o seu filho na escola, você vai ser condenado pela justiça por isso. Nós queremos tanto o seu bem que nós vamos até mesmo puni-lo por isso. Nós queremos lhe dar o que é melhor. Eu quero arrancar o teu olho direito. Porque quando você for para a batalha, você não vai poder enxergar. Quantas soluções nos são entregues, e nós temos as Escrituras com tanta clareza que nos orientam como eu devo educar os meus filhos, o respeito que eu tenho pelas autoridades e qual o limite disso dentro da própria vontade de Deus. Eu sou orientado pelo Senhor em todas essas coisas e meu coração precisa se conformar a isso. O objetivo último deles era envergonhar
trazer desgraça sobre toda a nação de Israel. O que acontece é que, irmãos, os israelitas, eles não vão ter poder para enfrentar os amonitas nesse contexto, né? Eles não têm como revidar isso, eles não têm como lidar com essa questão aqui em hipótese alguma. Os amonitas, irmãos, não quiseram oferecer a eles ajuda no passado. Vocês lembram lá atrás, a relação com Israel era bem conturbada com os amonitas. Quando Israel estava passando no deserto, no Êxodo, os amonitas, eles rejeitaram oferecer o que era necessário para Israel. Está lá em Deuteronômio 23:4. Eles não deram aquilo que era necessário para eles. Eles disseram, passem e não parem no nosso caminho. Eles eram listados na lista dos inimigos tradicionais de Israel. Você vai encontrar lá Isaías 11:14, Jeremias 9, 25 e 26. Você vai perceber, dentre os inimigos de Israel, estavam ali os amonitas, descritos no texto. E finalmente, durante o período dos juízes, lá de Jefté, irmãos, os gileaditas, os amonitas levantaram guerra nessa mesma região. Jefté venceu os amonitas e capturou ali 50 das suas cidades. Ele tomou aquelas cidades, Juízes 11:33. A antipatia entre Israel e os amonitas era de longa data, então havia uma história. Eles queriam não vencer apenas aquela região, eles queriam humilhar Israel, porque por muito tempo isso era a característica deles. E por isso que Naás aqui vai se deleitar, irmãos, em trazer essa angústia no coração deles, mostrando o ódio que eles tinham. Um comentarista diz o seguinte: essa arrogância, esse ódio nunca cessa. Naás tornou-se na história apenas uma parte do passado. Mas a mente dos amonitas, diz ele, permanece, que é destruir, é sufocar o povo de Deus, e isso está sempre no nosso meio. A mente dos amonitas sempre ela estará no nosso meio. Eles querem sufocar o povo de Deus. Isso vai estar manifestado na própria palavra do Senhor Jesus Cristo, irmãos. Lá em João, no capítulo 15, no versículo 19, o Senhor Jesus Cristo diz o seguinte, 15:19, diz assim a palavra de Deus: se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu, como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Se vocês fossem deles, mas vocês não são deles, vocês foram tirados deles, é por isso que o mundo vos odeia. Mas o mesmo João, na primeira carta, vai dizer, e sabe por que eles odeiam? Porque eles odeiam ao Senhor primeiro. É por isso que eles mataram ao Senhor. Eles odeiam a Cristo. Como não vão odiar a igreja do nosso Senhor? Como não vão fazê-lo? Essa hostilidade, irmãos, e esse ódio do mundo contra o povo de Deus, descreve um fato: nós precisamos de um Salvador. Foi o que aconteceu lá na história. O inimigo era grande, ele era o poder, havia um ódio e havia um poder muito grande contra Israel naquele contexto. E o que é a solução? Nós precisamos de socorro. Se os nossos inimigos fossem opinião, nós resolveríamos entre nós. Os nossos inimigos são declarados: o diabo, o pecado e a morte. Nós não temos forças em nós mesmos contra os nossos inimigos. Nós precisamos de um Salvador. Veja as palavras dele, irmãos, são muito claras no texto. 1 Samuel, ele diz no verso 3, então, os anciãos de Jabe lhe disseram:
concede-nos 7 dias, para que enviemos mensageiros por todos os limites de Israel, e não havendo ninguém que nos livre, então nos entregaremos a ti. Nos conceda apenas 7 dias. Ora, Naás era tão arrogante que ele não fez questão de imaginar que poderia ter alguém que pudesse livrá-lo, livrar Israel, ou que 7 dias, logo, logo eles estarão submissos a nós, subjugados por nós. Ou porque, irmãos, ou nós fazemos aliança com Deus, ou fazemos aliança com Naás, ou fazemos aliança com Deus e o seu povo, ou fazemos aliança com Naás e os amonitas. Não há um meio termo aqui. Eles disseram, se não tiver ninguém que nos livre, nós vamos fazer uma aliança com vocês. Faremos isso, irmãos. Ser um cristão, irmãos, é entender que nós temos a necessidade de um Salvador. Nós não precisamos de um Salvador apenas que perdoe os nossos pecados, mas precisamos de um Salvador que nos livre da malícia desse mundo. E quando nós invocarmos o seu nome, Ele sempre nos guardará. Sempre nos guardará. Quando o medo, quando o pavor assolar a nossa alma, nós temos um Salvador e nós podemos invocar o seu nome. Sempre podemos fazê-lo. No verso que se segue, a partir do verso 4, irmãos, então surge a imagem do Salvador. A linguagem é clara no texto. Chegando os mensageiros a Gibeá de Saul, relataram este caso ao povo, então todo o povo chorou em voz alta. Que coisa impressionante, irmãos. Eles vão destruir uma parte de Israel. Quando eles ouviram aquela história, eles choraram. Choraram porque o nome do Senhor ia ser envergonhado. Choraram porque parte do povo ia ser humilhado e a nação ia passar por uma grande vergonha. Os amonitas, irmãos, agora vão aguardar. Parece então que ninguém sabia de Saul. Lembre-se, o processo da escolha do rei é paulatino. Primeiro houve o conflito entre o povo e Deus então diz: vou lhes dar um rei como eles querem, e o Senhor lhe concede. E ele é achado no dia em que os jumentos que pertenciam ao pai de Saul tinham se perdido. Então ali há um encontro primeiro, depois há um reconhecimento, ao derramar do Espírito ele profetiza, e agora será pública a declaração: esse é o rei de Israel, como determinado pelo próprio Deus. Há um elemento interessante, veja que no verso 4 você vai perceber, irmãos, que a parte dessa angústia, havia uma relação entre Gibeá e a própria cidade, e a região de Jabes. Daí a relação, entender, porque eles choram também, não é? Veja, na guerra contra Benjamim, registrada em Juízes, no capítulo 21, Jabes e Gileade, irmãos, não é? Eles não quiseram participar. Como resultado, as mulheres não casadas de Jabes e Gileade, irmãos, os maridos, os homens não casados de Jabes e Gileade, foram dados para casar com as mulheres dos homens de Gibeá. Houve uma união ali, está lá em Juízes 21, verso 12 a 14. Então, muitos daqueles que pertenciam à cidade de Saul eram filhos e filhas dos homens de Jabes. Havia ali uma íntima relação entre eles, porque lá atrás, em Juízes 21, houve um casamento entre eles. Daí a razão que quando eles escutam um tumulto, não é? Eles passam a chorar. O verso 5 descreve ainda: eis que Saul voltava do campo atrás dos bois e perguntou: que tem o povo que chora? O choro era manifestado porque era a relação também
familiar entre eles. Havia uma relação familiar. Com essa novidade que chegou, com essa notícia que chegou aos ouvidos dele, irmãos, aquele que já era rei de Israel, mas não tinha sido notificado ainda ao povo, não é? Ele foi chamado para poder impedir aquela invasão. Ele foi chamado para impedir aquela invasão. Saul, irmãos, ele tinha consciência de que ele foi chamado como rei, ele deveria fazer aquilo que Deus mandou ele fazer. Mas perceba que o texto aqui, ele tem um cuidado de não colocar em Saul simplesmente o poder de salvar, mas em Deus. Veja mais uma vez comigo, por favor, o versículo 6 agora, que diz assim: e o Espírito de Deus se apossou de Saul quando ouviu estas palavras, e acendeu-se sobremodo a sua ira. A vinda do Espírito traz aqui um ponto extraordinário no texto. Ele mostra, irmãos, que o favor do Senhor para com esse rei que ele tinha instalado era a razão pela qual ele libertaria o povo da rebelião. O Senhor daria a Saul, irmãos, a oportunidade de servir ao povo na força de Deus. E Deus ali estava dizendo: eu sou o Salvador de Israel, eu não abandonei Israel. Não foi em dar um rei que eles queriam, foi em dar poder a esse rei de salvar, que a declaração foi dada: Deus não se apartou do meio do seu povo. Jamais. Aí você lembra, e você traz à memória o que aconteceu no período dos Juízes, irmãos, isso é muito bom lembrar, porque aqui nós estamos vivendo nesse limiar, não é? Entre Juízes e o período da monarquia. E você vai ver que nesse contexto, você vai perceber algumas histórias em Juízes que trazem à memória esse acontecimento. Por exemplo, lembra lá de Sansão, quando ele recebeu o poder do alto para destruir os filisteus, num momento, lá em Juízes 14, verso 6 e 19, e Juízes 15, verso 14. Então, assim como o Espírito deu poder ao Tiniel, a Gideão, a Jefté, nas vitórias que eles tiveram, o Espírito veio também sobre Saul e deu poder a ele para vencer os inimigos. Você entende? É o Deus que visita o seu povo poderosamente. O Espírito veio sobre ele, ele foi então cheio da ira, podemos chamar assim, contra aqueles inimigos e ia destruí-los agora. Ele sai em defesa do povo de Deus. Ele vai contra aqueles que se levantam contra o povo de Deus. Um comentarista diz assim: essa ira que você encontra nesse verso precisa ser entendida assim. Essa era a ira inspirada de Deus, diz ele. A ira inspirada em Saul pelo Espírito de Deus era dirigida, obviamente, à ameaça contra o povo de Deus produzido por Naás e os amonitas. Essa ira, irmãos, reflete a própria ira de Deus contra o mal e o maligno. E é por isso que o Senhor também deu até mesmo a espada, o poder de espada, ao Estado, aos oficiais, para executarem contra aqueles que praticam o mal. Nesse contexto, essa é a ira de Deus dada no coração, colocado no coração de Saul para destruir os inimigos do povo de Deus. E foi o que ele fez. Ele pegou os jumentos, veja o verso seguinte, verso 7, tomou uma junta de bois, cortou-os em pedaços e os enviou a todos os territórios de Israel por intermédio de mensageiros que dissessem: assim se fará aos bois de todo aquele que não seguir a Saul e a Samuel. Então caiu o temor do Senhor sobre o povo e saíram como um só homem. Um só homem. E aqui a quantidade deles é impressionante. Ele pega um animal, corta em pedaços e espalha. Se vocês não vierem, vai acontecer o mesmo
com vocês. Vai acontecer exatamente o mesmo com vocês. É interessante lembrar que no final do livro de Juízes você tem histórias bem parecidas com essa, só que não foi animal, foi uma prostituta que foi cortada em pedaços e lançada por toda a terra. Era algo parecido com aquilo. Mas ainda uma característica, aqui Saul vai pegar o animal e cortar e enviar por toda a cidade, dizendo assim: se vocês não vierem comigo, e Samuel, entenda, Samuel e Saul, se vocês não vierem comigo, acontecerá com o animal de vocês o que aconteceu com esse animal. Que coisa impressionante, irmãos. Uma lição que nós podemos tirar da vitória de Saul sobre esses inimigos, não é que o Senhor precisa levantar líderes que tenham capacidade e graça, mas é preciso entender, irmãos, que o ponto principal do trabalho dos líderes é o Espírito de Deus, equipando esses líderes e animando esses líderes para obediência à palavra do próprio Deus, aquilo que Ele requer de nós. Vai acontecer na sequência do texto, no verso 8. Contou-os em Bezeque, dos filhos de Israel, havia 300.000, dos homens de Judá 30.000. Então disseram aos mensageiros que tinham vindo: assim direis aos homens de Jabes de Gileade: amanhã, quando aquentar o sol, sereis socorridos. Vindo, pois, os mensageiros e anunciando aos homens de Jabes, estes se alegraram e disseram aos amonitas: amanhã nos entregaremos a vós outros, então nos fareis segundo o que melhor vos parecer. Só que eles disseram: amanhã nós vamos fazer o que vocês querem. Só que era a grande estratégia. No outro dia, sucedeu que no outro dia Saul chega com o povo em 3 companhias. Pela vigília da manhã, vieram para o meio do arraial e feriram Amon, até que se fez sentir o calor do dia. Os sobreviventes se espalharam e não ficaram 2 deles juntos. 2 deles juntos. O que foi que levou à vitória, mais uma vez? O Espírito de Deus. A salvação não veio a Israel, irmãos, porque eles tinham um rei, mas porque o rei tinha o Espírito de Deus. Porque o rei tinha o Espírito de Deus. Não é a instituição da monarquia, mas o poder do Espírito que traz libertação. É o poder do Espírito que traz libertação. Um comentarista cita Charles Spurgeon. Ele dizia esse comentarista, antes de cada sermão, Charles Spurgeon orava a Deus para que Ele enviasse o Espírito e pudesse convencer poderosamente a congregação e pudesse operar no meio deles. Talvez vocês entendam por que tanta eficácia na pregação daquele homem. O Espírito de Deus acompanhava a pregação do Evangelho. É o Espírito de Deus que torna a palavra de Deus poderosa para salvar, irmãos. É o Espírito de Deus que dá poder aos cristãos para crescer em santidade e graça. É pelo Espírito de Deus que nós vamos produzir fruto de justiça, de paz e de alegria. E a regra no meio do povo de Deus é sempre essa, irmãos. É aquela que está descrita lá em Zacarias 4:6. Não é por força, nem por poder, mas é pelo teu Espírito. É pelo Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Não é por força, mas é pelo Espírito que isso vai acontecer. Todas as vezes que nós, como povo de Deus, nos aquietamos e aceitamos as estratégias mundanas, nós começamos a falhar em poder, irmãos.
Essa é a grande glória que nós precisamos entender. É muito fácil para nós e por isso a igreja passa por tanta transformação em busca de uma melhor maneira para poder agradar as pessoas e ter a igreja cheia. Tanta mudança nós fazemos, mas nós nos esquecemos que é pelo poder do Espírito que o Senhor vai trazer mudança no meio da igreja. Eu não preciso fazer outra coisa senão aquilo que Ele ordena na sua palavra. Como isso pode acontecer? Como é que eu posso ter acesso ao poder do Espírito, irmãos? Como é que eu posso ter? Richard Phillips diz de duas maneiras nós podemos ter acesso à presença, ao poder do Espírito. Primeiro, nós devemos orar pelo ministério do Espírito de Deus dentro de nós. Jesus conclui o ensino da oração em Lucas 11, dizendo o seguinte: quanto mais o nosso Pai Celeste não dará o Espírito àqueles que o pedem. Lucas 11, 13. O Espírito é nosso, porque nós pedimos. Segundo, irmãos, o Espírito de Deus, ele atende à fé na palavra de Deus, ele vai produzir a fé na palavra de Deus. É assim que Paulo vai desafiar os Gálatas. Ele pergunta: vocês receberam o Espírito por obras da lei ou por ouvir com fé? Como foi que vocês receberam o Espírito? Foi por obras da lei ou ouvir pela fé? Gálatas 3:2. A resposta é clara, irmãos. Foi pela fé na palavra de Deus, trazida pelo Espírito de Deus. O Espírito é o autor da palavra. E o Espírito é quem abre os nossos olhos para crer, nosso coração para confiar, a nossa mente para compreender. A maneira que nós temos de ter o Espírito, irmãos, e ser devotado a Ele, é nós nos devotarmos à palavra, é depender da vontade de Deus revelada, é confiar naquilo que sai da boca de Deus, é fazer aquilo que Deus manda nós fazermos. É nisso que o poder dele se manifesta. Se você deseja ser renovado, restaurado com o poder, irmãos, para enfrentar os desafios do pecado e da incredulidade nos nossos dias, o que você quer para se livrar, para fugir da destruição estabelecida na nossa era, o que eu devo fazer? Eu devo requerer a presença e o poder do Espírito que vem ao povo de Deus através da oração e da devoção às Escrituras Sagradas. Exatamente o básico. Nós não temos uma reunião para invocar o Espírito num culto onde a luz está meia fase. Nós não vamos para uma sala escura. Não, é a palavra pregada com fidelidade, na dependência do Senhor, na expectativa de que Ele fale conosco. É nisso que está o poder da igreja. Irmãos, nós temos a última sessão do livro, então, desse capítulo. O rei é estabelecido, mas na realidade o que nós temos é o reino renovado. O reino renovado. No verso 12 até o verso 15, irmãos, a vitória que você vai ler nos versos anteriores, agora se manifesta assim. Perceba que o Senhor vai dizer isso. Samuel chega e diz: quem são aqueles que diziam, reinará Saul sobre nós? Trazei-os para aqui, para que os matemos. É interessante. Aqui é um ato de fé. 1 Samuel 15, nós vamos ver que é um ato de desobediência não matar aqueles que Deus mandou matar. Vamos chegar lá no momento oportuno, não vamos misturar as informações, mas aqui agora é um ato de fé. Samuel diz, eles vão ser mortos. Veja, Deus não ordenou que eles fossem mortos, mas Samuel disse, eles têm de morrer. Mas Saul se levanta como um líder, não é? Como um líder, ele diz, hoje não.
hoje ninguém será morto. Porque no dia de hoje, o que Saul fez, irmãos? Elevou o rei de Israel. O Senhor salvou Israel. Não fui eu. Hoje, o Senhor salvou Israel. Que coisa impressionante. O Senhor quem fez. Honre ao Senhor. Não honre a Saul. Não honre as suas estratégias. Honre ao Senhor. Deus operou salvação em Israel. É aqui que há a unidade da igreja, irmãos. Porque ao Senhor nós nos submetemos. Mas a homens nós nos dividimos em submissão. Um vai para um, outro vai para outro. Um é Paulo, outro é Apolo, outro é Cefas. Mas aqui esse é o ponto da unidade. Foi o Senhor quem nos salvou. É isso que Paulo vai dizer lá aos Coríntios, quando lida com a divisão da igreja. Ele pergunta: acaso eu morri por vocês? Acaso eu fui pendurado no madeiro por vocês? A salvação veio dele, como vocês me colocam como cabeça da igreja. Essa é a unidade e a força da igreja, irmãos. Essa é a confissão poderosa, o poder salvador de Deus. E nós vamos nos submeter à vontade dele. Então Samuel vai dizer ao povo no verso 14, e aqui está o detalhe impressionante. Diz Samuel ao povo: vinde, vamos a Gilgal e renovemos ali o reino. E todo o povo partiu para Gilgal, onde proclamaram Saul, seu rei, perante o Senhor, a cuja presença trouxeram ofertas pacíficas, e Saul muito se alegrou ali com todos os homens de Israel. Veja o 15, e todo o povo partiu para Gilgal, onde proclamaram Saul rei, perante quem? Perante o Senhor, e ofereceram a quem, irmãos? Ao Senhor ofertas pacíficas. Ofertas pacíficas. Uma confirmação pública de que Saul de fato era rei. Mas qual é o grande ponto aqui, irmão? Por que Gilgal, né? Por que Gilgal ele levou para Gilgal para declarar isso? Você sabe por que Gilgal? Gilgal foi onde Josué trouxe Israel depois de cruzar o Jordão. Depois que eles atravessaram o Jordão, Josué levou o povo para Gilgal. E lá ele colocou pedras como memorial à fidelidade e à renovação do pacto de Deus com o seu povo, lá em Josué 4, 20 a 24. Então, quando isso acontece, ele leva o povo para Gilgal, ele está trazendo à memória do povo, irmãos, o propósito que era exatamente dizer: essa nova vitória que conquistamos revela que o Deus dos nossos pais é o mesmo Deus nosso, e que a vitória que ele operou lá, ele opera no nosso meio. O nosso Deus não nos abandonou. Deus não nos abandonou. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, é o nosso Deus. Essa é, irmãos, a conclusão, e no final eles todos se alegram, Saul se alegra no meio deles. Termina dizendo isso, né? Saul e todos os homens de Israel se alegraram grandemente. Essa é a forma da igreja se tornar uma igreja feliz e abençoada, irmãos. Quando aqueles que são chamados para serem líderes da igreja são aprovados por Deus. E nesse contexto, todo o povo de Deus renova o seu compromisso com o próprio Deus, dizendo: nós vamos nos submeter à palavra de Deus que vier e que for ensinada com fidelidade a essa igreja.
haverá alegria na congregação. Deixa eu concluir, irmãos, com uma última implicação importante. Richard Philip, no seu comentário, ele chega a dizer assim, coloca algo bem interessante no finalzinho, ele diz: como é exatamente que nós vamos para o embate? Ele pergunta, nós temos planos de batalha ou nós temos planos de negócio? O que é que a igreja faz? Ele pergunta. Ele diz, o grande desafio da igreja é entender, irmãos, que não importa as circunstâncias que estejamos vivendo, os planos espirituais do povo de Deus são sempre associados com guerra e com conflito. Não é negócio, é guerra. Paulo disse, nós não lutamos contra carne e sangue, mas contra os dominadores, as autoridades dos poderes das trevas. Efésios 6,12. Os inimigos espirituais, irmãos, estão prontos e desejosos de destruir e humilhar o povo de Deus. Como ele queria humilhar Israel naquele contexto ali. Não era apenas uma vitória contra um povo de Israel, da tribo de Israel. Não era humilhar o povo. Não é a queda de um indivíduo, é humilhar a igreja. Não é o pecado de um líder, é humilhar a igreja. Ele não quer apenas ferir ele quer humilhar a igreja de Cristo. Naás aqui, irmãos, pode ser visto como o poder do pecado, né? Ele tenta capturar, ele tenta oferecer um acordo. Eu vou arrancar o teu olho direito, mas vamos fazer uma aliança e você vai me servir, eu vou cuidar de você. Nós somos chamados para esse tipo de coisa constantemente, irmãos. Um outro comentarista no livro diz assim, se nós entendermos Naás como um tipo de outro tirano, como representando a tirania do pecado, nós podemos derivar dessas condições uma ilustração dos tempos em que o pecado na nossa época nos impõe. Ele continua. O que Naás queria era remover o olho direito do povo, como o pecado deseja nos desarmar e nos tornar inadequados para a batalha da causa de Deus. E o pecado quando nos fere? Olhe um pai que cometeu grave pecado em casa, que adulterou e que se torna, que teve o seu olho direito arrancado e que ele não pode exortar o seu filho porque ele tem vergonha. Ele foi desabilitado aparentemente para a guerra. Quantas vezes, quando nós olhamos o pecado de colegas e que foram arrancados do púlpito, foram feridos e não são ouvidos mais, não tem ninguém dá ouvidos a eles. Essa é a tentação constante. Eu venho fazer um acordo contigo. Eu quero te tornar incapaz de guerrear. Me dá o teu olho direito. Me dá o teu olho direito. Um outro comentarista diz assim, ir à batalha não é, irmãos, não é como nós pensamos acerca dos nossos esforços evangelísticos. Não é como nós pensamos, não, muitas vezes. Nos nossos dias,
O negócio do mundo foi substituído pelo campo de batalha como fonte de categoria para pensar acerca desse trabalho. O trabalho do Evangelho não é agora guerra, mas é um comércio. Agora nós vendemos um produto, nós não lutamos uma batalha. Nós agora somos marqueteiros, nós não somos soldados de Cristo. Nós temos agora, irmãos, o mercado ao nosso dispor, nós não temos armas. O que nós vamos enfrentar agora, irmãos, são clientes, não inimigos. Agora nós queremos expandir o nosso negócio, nós vamos abrir igrejas, porque vamos melhorar a nossa arrecadação. A linguagem da guerra, a linguagem das armas e da batalha é tão extrema para nós hoje e para o evangelismo, irmãos, que nós somos mais hoje propagandistas do que guerreiros, lutadores pelo Evangelho. Nós fazemos negócios perigosíssimos. Como é que eu posso fazer comércio quando a Bíblia diz que o Deus desse mundo cegou o entendimento dos incrédulos? O que eu vou ensinar? Eu não vou reorientá-los, eu não vou criar uma maneira distinta para alcançá-los. Eu vou pregar o Evangelho. A glória de Deus na face de Cristo é que vai desvendar os olhos dos que estão cegos pelo pecado. A razão por que muitos cristãos estão tão próximos do mundo, irmãos, tão próximos desse mundo, e vivendo num mundanismo e no pecado, é a nossa falha em apreciar o perigo para as nossas almas. O adversário está ao teu derredor, pronto para te devorar. Eu sei quem são os meus inimigos, e eu sei quem pode me proteger. Só Deus pode me proteger. E hoje você que não conhece a Cristo tem a oportunidade de saber que esse é o perigo da sua alma hoje. Esse é o perigo que a sua alma corre hoje. Então o que é que você precisa para ser liberto hoje? De um Salvador. E Deus proveu um Salvador poderoso. Poderosíssimo. Isaías 61, Lucas 4. Jesus, ao chegar na sinagoga, ao ler as Escrituras, diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, e Ele me ungiu para pregar, Ele me ungiu para curar, e me ungiu para pôr em liberdade os cativos. Ele é o único que pode me salvar. Satanás não quer o teu olho direito. Ele quer tua alma. Corra para Cristo. Corra para Cristo hoje. Ele é poderoso para te salvar. Senhor Deus, nós nos quebrantamos diante da Tua presença nessa manhã, reconhecendo, Santo Deus, que somente Tu és o nosso Salvador.
O que seria de nós se não fosse a Tua graça, Senhor, e o Teu poder? Há muito já teríamos sucumbido. Foi o Senhor que nos salvou. É o Senhor que nos salva. E é o Senhor que nos salvará até o fim. Então, bendito seja o Senhor pelos séculos dos séculos. Em nome do nosso Senhor nós oramos. Amém, Senhor Deus. Coloquemos-nos de pé, irmãos, nós vamos abrir a Santa Palavra de Deus, que é o Salmo de número 46b. Nós vamos cantar a Palavra de Deus, Salmo 46,